Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo aí a mais uma transmissão ao vivo. E hoje nós vamos estar aqui biblicamente respondendo à pergunta: Jesus, como um judeu, como um bom judeu, foi dizimista fiel ou não, tá? Qual a sua opinião? Antes da gente responder para vocês biblicamente, quero saber sua opinião, tá? Você deve ter uma opinião sobre isso, não é isso? Então, fiz uma enquete aqui. Claro que só vai poder participar da enquete quem está ao vivo. Quem está vendo gravado, coloca o comentário abaixo. Abaixo, os comentários abaixo, tua opinião, tá bom? Se você concorda ou não com o que eu vou falar aqui, ok? E você que está acompanhando ao vivo também, você pode depois, lá que terminar, você também pode colocar a sua opinião lá nos comentários, tá? Quer você concorde comigo ou não, você pode expressar a sua opinião lá, em nome do Senhor Jesus. Mas enfim, então a enquete aqui é o seguinte: Jesus foi dizimista? Sim, não ou você tem dúvida, tá? Nós estamos aqui exatamente para isso. E para a gente entrar no assunto, a gente ouviu esse, para a gente entrar no assunto, tá? Eu quero dizer para você que eu quero lhe dar um presente. Eu sei que muitas pessoas que já têm, mas também outros milhões de pessoas não têm ainda, nem conhecem ainda esse livro de nossa autoria aí, pela graça de Deus, que é O Dízimo Não É Obrigatório e o Devorador Não É Demônio, tá? Tá aqui. Você sabia? O dízimo não é obrigatório, o devorador não é demônio. É um livro digital em PDF, mas você pode mandar imprimir e encadernar, que ele fica desse jeito. Se não, se você preferir, pode ler na tela do seu celular mesmo, já que é um e-book, né? Um livro digital aí para vocês, tá bom? Então, e na ocasião, e como é que pede esse livro, tá? Você pede esse livro pelo WhatsApp 85991272811. Desse jeitinho tá aí já com DDD e tudo, tá? E na ocasião, pedindo esse material de graça, você não vai pagar nada, você vai receber também um material cujo tema, material de estudo também com o tema Jesus e os apóstolos não eram dizimistas, onde a gente mostra na Bíblia, que eu vou fazer rapidinho com vocês aqui, tá? E o outro material, tá, se Jesus já levou nossas enfermidades, por que ainda adoecemos? Tá? Então, algumas pessoas têm essa dúvida e aí você vai receber esses 3 materiais aí para você estudar e aprender a palavra do Senhor. Então, pessoal, mas vamos lá, tá bom? Um abraço aí para todo mundo aí do clube do canal, todos vocês estão ligados aí. Vamos lá. E aí, na tua opinião, Jesus, ele era um dizimista? Sim ou não, tá? Então, primeiro, a gente, para compreender isso, né, para entender se Jesus era dizimista ou não, já que ele era um judeu, e a gente sabe que o dízimo, tá, ninguém tem obrigação, o dever de pagar o dízimo, a não ser os judeus, apenas a nação judaica, tá? E na época do antigo pacto, da antiga aliança. Hoje, no novo pacto, nova aliança, a gente sabe que não existe mais nada disso, tá bom? O dízimo não se aplica mais hoje nem para judeu, nem para gentil, nem para a igreja, para ninguém. Mas Jesus, ele viveu exatamente no tempo do antigo pacto, no tempo da antiga aliança. Tá? Jesus, o ministério dele viveu, o novo pacto, a nova aliança, só começou com a sua morte na cruz, tá? Morreu, ressuscitou, subiu aos céus, inicia-se ali o novo pacto, a nova aliança. Então, Jesus era judeu, viveu no período do novo pacto, da nova aliança, Jesus era judeu, viveu no período do antigo pacto, da antiga aliança, ok? Nunca pecou, tá? Então fica aí a pergunta, já que ele era judeu, viveu no antigo pacto, no tempo do antigo pacto, da antiga aliança, então ele era dizimista ou não? Aí, para entender isso, a gente precisa entender que rápido, eu vou correr aqui, vou ser rápido para não ficar longo o vídeo. A gente precisa entender, tá, de quem era a obrigação, o dever de dizimar, porque o dízimo não era uma coisa voluntária, não era uma coisa espontânea. Claro, quem era dizimista era obrigatório, tá? Era uma lei, era obrigatório, mas tinha que dar com coração voluntário, tinha que dar com coração generoso, né? Mas era... Tem um chiado? Olha, isso melhorou. Era obrigatório, tá bom? Mas tinha que dar com o coração alegre. Enfim, então vamos ver
De quem era o dever de dar o dízimo? Se você for ler em Deuteronômio 14, 22, ele vai dizer: certamente dará o dízimo de todo o fruto da tua semente que cada ano se recolher. Levítico 27, 30, também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Levíticos 27, 32, no tocante a todos os dízimos do gado, do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Números 10, 37, e que as primícias da vossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto, o azeite, traríamos ao sacerdote, às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Mateus 23, 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devei, porém, fazer essas coisas, ou seja, dar o dízimo dessas coisas e não omitir aquelas que seja a justiça, a misericórdia e a fé. Então, o que é que nós vimos em comum em todos esses versículos que falam de que tem que dar o dízimo ao Senhor? Lembrando que todos esses versículos estão correlacionados ao antigo pacto, Deuteronômio, Levítico, Números, Mateus 23, estão relacionados à antiga aliança, ao antigo pacto. Então observe, o que é que nós vimos em comum aqui? Não sei se você prestou atenção, se você observou. O que nós podemos ver em comum nesses textos é que o dízimo ele está sendo exigido, cobrado e praticado, dado, exercitado apenas somente do fruto do campo, da lavoura, do fruto do campo, do fruto das árvores da lavoura, tá? E das criações. Foi o que nós podemos ver aí. Deuteronômio 14, 22, Levítico 27, 30, Números 10, 37 e Mateus 23, 23. O dízimo do campo, do fruto do campo, da semente do campo, do fruto da terra. E apenas Levíticos 27, 32 diz que também o dízimo é do gado e do rebanho, ou seja, gado graúdo, gado miúdo e de todo o rebanho que a pessoa criar, galinha, tudo, capote, ovelha, vaca, boi, o dízimo também da pecuária. Então, nós observamos e vemos que a cobrança do dízimo era apenas para a nação judaica, o povo de Israel, tá? Para os judeus. E dentro do povo judeu eram obrigados a dizimar apenas os agricultores e pecuaristas, ou seja, aqueles que plantavam e aqueles que criavam animais. Esses eram obrigados a dar o dízimo, ou seja, não há uma única referência bíblica que nos mostre que pessoas que exerciam outra atividade profissional, exerciam algum outro tipo de profissão, ou tinham um ganho de algum outro tipo de trabalho, não há uma única outra, não há um único versículo da Bíblia que diz que pessoas que eram de outra profissão, que tinham outro tipo de fonte de renda, fossem obrigados a dar o dízimo. Nenhuma. As referências bíblicas que falam de dízimo, elas se referem a dar o dízimo uma vez por ano do que se planta, da semente do campo, do fruto das árvores, do que se cria. Apenas isso. Então, pessoas que exerciam outras atividades, fosse um pescador, fosse um funcionário do governo, fosse, uma pessoa que exercia, um comerciante de qualquer outro ramo de empreendimento, tá? Ele não era obrigado a dar o dízimo, ok? E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos aprender o que está na Bíblia, não o que as pessoas simplesmente entendem que tem que nos ensinar. Mas nós precisamos aprender o que está na Bíblia. Queremos aprender, sim, mas aprender o quê? O que está na Bíblia, não apenas o que uma religião tem a dizer, não apenas o que uma religião tem a ensinar, tá? Então, a Bíblia não faz menção à cobrança do dízimo, à lei do dízimo, Levíticos e Deuteronômio, Números, ela fala de um dízimo tirado do que se planta, do que se colhe,
do fruto da terra, tá? Semente do campo, das árvores e tudo mais, e dos animais que se cria. É isso aí. Por isso que Jesus falou, Mateus 23, 23, que os fariseus davam o dízimo do fruto da terra. E deveriam continuar dando. Agora nós precisamos entender o segundo passo. Primeiro passo, nós entendemos quem era obrigado a dar o dízimo. A nação. Qual religião que era obrigada a dar o dízimo? A religião judaica, que é a religião do povo judeu. Nenhuma outra nação era obrigada a dar o dízimo. Deus exigiu da nação de Israel. E dentro da nação de Israel, nem todos eram obrigados a dar o dízimo. Apenas quem plantava, quem colhia. E quem criava animais. Tirava 10% uma vez por ano e dava o dízimo. E quem recebia o dízimo? A tribo de Levi. E ali onde estava também a casa de Arão, a casa sacerdotal, que recebia o dízimo dos dízimos. Os levitas recebiam o dízimo e os levitas davam o dízimo do dízimo para a casa de Arão, o sacerdote. Agora nos cabe, e o dízimo não era cobrado de nenhum outro tipo de profissão, a não ser de quem plantava e quem criava. Então agora nos cabe saber qual era a profissão de Jesus para a gente chegar a essa conclusão. Esse é o terceiro passo aqui, desse rápido estudo aqui. Qual era a profissão de Jesus? Todos nós sabemos que na cultura judaica, irmãos, na cultura judaica, tá? Quase que 100%, tá? Ou geralmente, o filho seguia a profissão do pai. O pai, se você não sabe, né, as crianças já com 5 anos de idade já começavam a estagiar na profissão dos seus pais, né? Você não sabe disso aí. Mas enfim, então já começava a estagiar na profissão dos seus pais. E o que o pai fazia, o filho ia lá e começava a observar e fazer junto, tá? E como todos nós sabemos, lá em Mateus 13:55 mostra que o pai de Jesus ele era carpinteiro, né? O José. Lá ele diz assim: não é esse o filho do carpinteiro? Mateus 13:55. Então, o José era carpinteiro. Pai de Jesus era carpinteiro. Então nós temos aí, com esse versículo aqui, Mateus 13:55, 99% de chance de que Jesus fosse um carpinteiro. Por quê? Porque não é esse o filho do carpinteiro, ou seja, seu pai era um carpinteiro. Mas, para ficar mais claro, lá em Marcos capítulo 6, no verso 3, ele diz assim, se referindo a Jesus: não é esse o carpinteiro? Mateus 13:55 diz: não é esse o filho do carpinteiro? Nós temos já 99% de chance que Jesus seja um carpinteiro, porque o pai dele era carpinteiro. Mas em Marcos 6,13 ele fecha o 100%. Não é esse o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Simão e de Judas, e não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam deles. Então, observe, a profissão de Jesus, o ofício de Jesus, ele era a carpintaria, tá? Então Jesus ele era carpinteiro, sem dúvida nenhuma, é o que a Bíblia me diz. Se a Bíblia me diz isso, então é isso que Jesus era, carpinteiro. Então, se o dízimo era apenas para quem plantava, semente do campo, como está lá em Deuteronômio 14:22, Levítico 27:30, Levítico 27:32, Números 10:37, Mateus 23:23, o dízimo era para quem plantava e para quem criava. Ninguém mais era obrigado a dar o dízimo. Pescador, funcionário do governo, pessoas que empreendessem qualquer outro tipo de ramo, não era obrigado a dar o dízimo, mas quem plantava e criava, sim, era obrigado a dar o dízimo. Então, se a profissão de Jesus era carpintaria, então nós podemos concluir com 100% de certeza bíblica de que Jesus não era dizimista. Não porque ele queria sonegar o dízimo, não porque ele fosse um avarento, ou não porque ele fosse um rebelde desobediente e não quisesse guardar a lei, mas pelo simples fato de que, ao exercício da sua profissão,
não era obrigado a dar o dízimo. Então, você está vendo, irmão, quando a gente olha a Bíblia assim, sabe, sem o fermento, sei lá, o fermento denominacional, o fermento religioso, querendo defender uma bandeira, não, mas eu sou pentecostal, assembleiano, e eu tenho que defender aqui, tal, aí vou pegar os textos bíblicos e usar o método de indução, que é um método da exegese bíblica, né? Um método da hermenêutica, né? Que é o método indutivo. É o método da exegese, exatamente, o método da exegese, o método indutivo. Vou pegar esse texto aqui e vou induzir esse texto a dizer o que eu quero defender. Não é bem isso que o texto está dizendo, mas esse texto aqui se encaixa muito bem para defender o que eu quero. Aí vão usar o método indutivo para induzir o texto a dizer, a dizer algo que o texto não está dizendo, simplesmente para sustentar o que eles acreditam. Então, como é bom a gente ir para a Bíblia, tá? Exatamente, obrigado, irmão Overlock, nem o Alfaiate, nem o Ferreiro, tá? Nenhum desses aqui, nem o Alfaiate, nem o Ferreiro, nem o carpinteiro, nem o serralheiro, nem o pedreiro, só agricultura e pecuária é que eram obrigados a dar o dízimo. Então, ficou claro para vocês? Então, a partir de hoje, quando alguém disser Jesus era dizimista, sim. Perguntar para os pastores, né? Tem uns pastores, às vezes vocês entram nas lives dos pastores aí, tiver um pastor falando de dízimo, pergunta para ele, pastor, e Jesus era dizimista? Jesus era dizimista? Pergunta para ele. Eles vão dizer que era. Aí você peça para mostrar, porque o que eu fiz para vocês aqui foi uma exegese bíblica, tá? Eu deixei a Bíblia explicando a própria Bíblia, ok? Então, querido, preste atenção nisso. Então, é claro isso aqui para vocês. E isso é claro para nós, tá? Jesus não era dizimista. Ah, pastor, gostei desse estudo. Então tá, se você gostou desse estudo, eu vou dar ele para você. Vou dar ele para você junto com um livro. Tá? Esse estudo aqui é Jesus e os apóstolos não eram dizimistas. Aí, aqui nós podemos ver também o seguinte, e os apóstolos? Eles eram dizimistas ou não? Se nós formos partir do mesmo princípio, nós vamos ver que André, Pedro, Tiago e João, Mateus 4, do 18 ao 22, diz que eles eram pescadores. Logo, não eram dizimistas. Mateus, também chamado Levi, o autor do evangelho que leva o seu nome, Lucas 5, 27 ao 29, diz que ele era cobrador do imposto, era funcionário do governo, logo também não era dizimista. Paulo, Atos capítulo 18, do verso 1 ao 3, diz que ele era fazedor de tendas. Logo também Paulo, vamos dizer assim, né, o maior de todos os apóstolos, sendo que não há nenhum maior do que o outro, mas o que mais trabalhou, né, o maior de todos os apóstolos, o maior de todos os missionários da igreja, era fazedor de tenda, também não era dizimista. Também não era dizimista. Agora, quanto aos outros, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Judas, Tadeu, Judas, Cariote, Simão Zelote, Tiago, filho de Alfeu, a Bíblia não fala da profissão desses. Pelo menos eu não consegui encontrar, lendo, buscando, não consegui encontrar a profissão desses homens. Tá? Então, logo, eu não posso afirmar sobre os demais, para ser completamente honesto. Né? Mas, André, Pedro, Tiago e João, pescadores, Mateus 4, 18 ao 22. Mateus, chamado Levi, cobrador de impostos, Lucas 5, 27 ao 29. Paulo de Tarso, né, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, Atos 18, do 1 ao 3, fazedor de tenda. Então, esses aqui não eram dizimistas. Tá? Esse nós temos pelo menos aí André, Pedro, Tiago, João e Paulo. Pelo menos 5 apóstolos que não eram dizimistas. Tá? Então, queridos, como diz a própria Bíblia, né? Ninguém pode nada contra a verdade a não ser pela verdade. Tá? A verdade ela precisa prevalecer. Tá?
Poxa vida, eu vou ter que pregar isso aqui, rapaz, os irmãos vão parar de dar dinheiro na igreja, e agora, como é que vai ficar a coisa? Não, não sei como é que vai ficar, eu não sei se os irmãos vão parar de dar, se parar de dar, não der para pagar o aluguel, a gente fecha, tá? Vamos, sei lá, vamos ficar no meio da rua aí, mas a verdade tem que prevalecer. A verdade tem que prevalecer, nem que tenha prejuízo, nem que tenha dificuldade, tem que prevalecer a verdade, eu vou ter que pregar. Se eu falar isso aqui, rapaz, a prestação do terreno nós estamos comprando para a igreja, a prestação do terreno nós estamos comprando para construir o galpão, o prédio, o templo, né? Prestação do terreno, do carro, da Kombi, do ônibus da igreja, talvez nós não deveríamos pagar, vamos ter que devolver, eu não sei, vai ser difícil a coisa. Não, mas a verdade de Deus ela tem que prevalecer. Então, a verdade ela tem que prevalecer. A verdade ela não pode ficar oculta, escondida, simplesmente porque eu não quero expô-la. Eu sei que tem muitos homens de coração sincero e honesto dentro da obra do Senhor, pessoas responsáveis, igrejas sérias, mas a verdade ela tem que estar acima dos nossos interesses. Quando Deus nos coloca por ministros da igreja, por ministros do evangelho, por pregadores da palavra, Deus nos coloca nessa situação, nessa posição, para ministrar as verdades dele, a palavra de Deus. Nós temos que, como disse lá o profeta, se eu não me engano, foi lá em Jeremias, não, meu Deus do céu, Jeremias, acho que é Jeremias, ele diz, aquele que teve um sonho, conte como um sonho, aquele que tem a minha palavra, fale como verdade. Então, quem tem a palavra de Deus tem que falar ela como verdade, afinal de contas, Deus nos colocou ali na obra, não foi para nós construir um império, não foi para nós construir um status, não foi para nós aglomerar multidões e essas multidões ser para nós um tipo de plataforma que vai levar a gente para a fama, que vai projetar a gente para a fama. Não foi para a gente aglomerar multidões, para essas multidões me colocar em iminência, para eu ser candidato a vereador, a prefeito, a deputado, a senador. Não. Deus não me colocou na igreja para isso. Deus não me colocou como ministro para isso. Para que eu trabalhar, lutar, labutar pela verdade, e quando o ministério que Deus me deu, ele começar a crescer, alcançar grandes massas, multidões, aí agora eu vou manipular essas multidões, porque agora as multidões elas têm que me dar, eu tenho que arrancar dinheiro delas, porque eu tenho que comprar uma mansão, eu tenho que comprar um carro de 1 milhão, eu tenho que comprar um jato, um avião, e eu quero ser político, ou eu quero negociar com os políticos têm que ver que eu sou um pastor de uma igreja grande, e quando eles verem que eu sou pastor de uma igreja grande, eles vão comer na minha mão, vão fazer o que eu pedi, o que eu quero, porque eles querem o voto do povo que congrega comigo. Não foi para isso que Deus nos colocou aqui. Não vou pregar isso aqui não, porque se eu pregar isso aqui, vai ter pastor que não vai querer mais falar comigo. Vou perder a amizade de alguns pastores aí. Mas eu tenho que pregar. Não, mas eu não posso pregar isso aqui, eu não posso dizer isso aqui, que Jesus não era dizimista. Se eu pregar isso aqui, eu vou perder a agenda que eu tenho. Puxa, eu tenho uma agenda, eu gosto de pregar fora, eu gosto de viajar, de pregar aqui, ali, acolá. Vou perder a agenda. Se eu pregar isso aqui, você está louco. Os pastores não me convidam mais a pregar nas igrejas deles. Mas eu tenho que pregar. A verdade tem que prevalecer. A verdade deve estar acima da minha agenda. Que, aliás, eu tinha agenda antes de pregar isso aqui. Eu vivia viajando no meio do mundo para pregar. Hoje é a coisa mais difícil do mundo. Mais difícil do mundo, meu irmão. É um pastor me chamar para pregar em algum lugar. É a coisa mais difícil do mundo. Eu tinha agenda direto. Eu viajava para aqui, para ali, para acolá. Tanto lugar eu viajava para pregar. Hoje não tem mais. Diga-se de passagem. Então, eu não posso colocar a minha vaidade acima das verdades bíblicas. Eu não posso colocar os meus interesses. O ministério, meu irmão, Deus me deu um ministério, não é para eu articular os meus interesses, não. Deus me deu o ministério da palavra para eu anunciar toda a palavra dele. E eu não posso negar de anunciar a palavra dele, porque se eu negar de anunciar a palavra dele, meu irmão,
eu estarei negando a Cristo, estarei apostatando. E Deus não me colocou aqui para isso. Se isso vai contra os pastores que são meus amigos, eu só tenho a lamentar. Mas a palavra de Deus tem que estar acima da amizade que eu tenho com os pastores. Se essa pregação me vai fazer perder membros da igreja, crentes que congregam comigo no ministério, porque eles não vão aceitar, eles querem dar o dízimo porque eles esperam que Deus dê a eles 10 vezes mais e tal. Então, se essa pregação vai fazer pessoas saírem da igreja, se tem 100 pessoas vai ficar só 10, se tem 1000 vai ficar só 100, se tem 10 mil vai ficar 10 mil, não importa, eu não sei, mas eu tenho que pregar. Então, entendam isso, senhores pastores. Você que conhece essa e outras verdades que está sendo omitida, não omita mais. Faça o que Deus te mandou. Pregue o que tem que ser pregado. E é Ele quem vai te honrar. E Ele vai estar contigo. Por isso os apóstolos, os discípulos de Jesus passaram por grandes perrengues no passado, por grandes adversidades no passado, grandes oposições no passado. Tiveram poucos amigos, tornaram-se inimigos por causa da sua pregação. Se tiver de ser assim, por causa da verdade, que assim seja. Mas a verdade não podemos omiti-la. Amém, pessoal? Então, eu espero que essa palavra tenha ajudado, que você possa pedir o livro, O Dízimo Não É Obrigatório, O Devorador Não É Demônio. É um livro digital, você vai receber pelo próprio WhatsApp, que eu vou passar o número agora, tá? Você pode não receber na mesma dia, ou pode demorar uns 2 dias, mas você vai receber, tá? Você vai receber, você pode mandar imprimir e encadernar, como esse aqui, tá bom? Ou você pode ler no celular mesmo, no computador. Você pode compartilhar com quantas pessoas. Bom é isso, né? O livro digital você compartilha com quem você quiser, tá? Que eu quero é que chegue a milhões de pessoas mesmo, em nome de Jesus. E na ocasião, você vai também ganhar um estudo que Jesus e os apóstolos não eram dizimistas. E um terceiro estudo, se Jesus já levou nossas enfermidades, por que adoecemos? Então você vai ganhar esse material de graça, eu vou te dar de graça esse material, aonde? Pelo o DDD 85 991 27 28 11. Você vai mandar mensagem para esse WhatsApp, aí você vai dizer, eu quero o livro do pastor. Pronto, só isso, só dizer, eu quero o livro, pronto. Aí você vai receber uma mensagem automática, ok? Aí pronto, é só esperar, que aí você vai receber, tá? O livro com paciência, vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Tá, meus queridos? Então é isso. Eu espero que essa